Essa aqui é a Ingrid, também do Olá, Instituto EAE. pessoal. Boa Ela não veio tarde. terça, hoje ela vai estar fazendo uma breve apresentação dela, né, para vocês. E aí nós vamos começar indo nas mesas para olhar as atividades. Sim. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ingrid, sou uma das diretoras e educadoras ambientais lá do Instituto EAE. Também sou uma das fundadoras, né, lá do Instituto. Fui aluna do professor Alex no curso técnico de meio ambiente. Esse instituto, né, o nosso instituto, ele nasce a partir de uma escola pública, né, e aí significa educação ambiental e ecoturismo. A gente achou necessário ali para a área onde a gente atua fazer essa união entre essas duas ferramentas pedagógicas, que no caso é o ecoturismo e a educação ambiental. Como que essas duas ferramentas dialogam? A gente está numa área, né, que é chamada popularmente como Serra do Vulcão, mas é conhecida como Maciço Jericinó-Mendanha, e a gente atua na área norte do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Através das visitações, a gente viu a necessidade ali, né, de estar implementando uma educação ambiental, mas uma educação ambiental que dialogasse ali com a realidade tanto da comunidade local que já mora ali, como também dos visitantes, né? Lá a gente recebe visitas praticamente de vários lugares aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí a gente achou que era interessante também puxar para esse lado da educação ambiental, mas com foco no reflorestamento. Uma das principais atividades que a gente tem lá é o Eles Queimam, Nós Plantamos, né? Que são atividades voltadas para as áreas onde sofreram impactos aí negativos dos incêndios florestais. Então a gente faz a avaliação ali dessas áreas. O objetivo, né, desse projeto, Eles Queimam, Nós Plantamos, é formar ilhas verdes através dessas ações de reflorestamento. Então, cada ponto da serra, né, que a gente vai mapeando e vai vendo essa necessidade de fazer essas atividades. Futuramente, a gente tem um plano que essas áreas cresçam e se desenvolvam, esses vegetais, né, que é a nossa floresta do pertencimento, para que futuramente se torne uma única floresta, né, e traga ali os benefícios para a comunidade local, para os animais, enfim, e principalmente ali para o centro urbano, porque a gente está em uma área ali que é de unidade de conservação, de floresta, mas é muito perto ali do centro de Nova Iguaçu. Então, muito dos impactos que acontecem, né, com as chuvas, enchentes, vem a partir desse impacto negativo, de queimadas, de desmatamento. Então, quando essa água toda, né, que vem das chuvas, elas chegam na cidade, elas acabam encontrando o sistema ali completamente colapsado. E aí causa esses problemas aí que a gente, infelizmente, já se tornou recorrente, né, todos os anos. E não só em Nova Iguaçu, né, Paracambi também, infelizmente, tem um histórico aí com enchentes, com deslizamentos, e por isso que esses temas aí que nós trouxemos, né, que o Alex trouxe aí na última visita, na terça-feira, justamente para fazer essa provocação no sentido da gente trabalhar com a realidade, né, com o que é pertinente para a gente, porque é importante que a gente tenha outros conhecimentos de fora, externos, internacionais, mas que a gente pense também o nosso território brasileiro, nossos biomas, o nosso bioma de Mata Atlântica, que é um bioma extremamente ameaçado e importantíssimo. Então, trabalhar aí com essa relevância aqui local faz toda a diferença, acredito que para a formação de vocês e principalmente aí para agregar, não só como profissional, mas como pessoas, né? Então, pessoas estão no meio ambiente. Então, se a gente só pensar a nível aí, né, de floresta, de animais, e esquecer das pessoas, a gente não está pensando no ambiente como um todo, né? Então, as pessoas preservam o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar também nessa questão humana. E aí é bem interessante esses temas. Acredito que vocês elaboraram aí boas pesquisas. Estou ansiosa já para ver o que vocês prepararam, mas acredito que seja dentro aí do que a gente planejou, né? Isso aí.
A dinâmica agora será, vai vir aqui, vai estar apresentando, e essa apresentação é uma apresentação de trocas de informações. Então, vocês podem fazer perguntas, podem estar acrescentando, tá? Não é assim, eu não vou perguntar para não me perguntarem, mas nós podemos também estar fazendo as perguntas. Então, fique bem à vontade. Isso aqui não é uma prova, não está valendo ponto, mas está valendo o conceito da pesquisa de vocês. Então, vem bem natural, como se estivesse conversando com o colega. Nós vamos estar lá, prestando atenção em vocês, no que vocês vão estar falando, sabendo que toda a pesquisa de vocês vai estar sendo usada para... Pô, que ânimo! Vamos lá, ensaio para a... Cartilha. Isso, para a cartilha. Então, pautado nisso, eu tenho certeza que vocês fizeram uma excelente pesquisa. Que daqui, esse grupo, tanto o grupo da manhã, eu sei que pelo contato que eu tive na terça-feira, são grupos excelentes, de pessoas maravilhosas, inteligentes, com sonho de serem pesquisadores e pesquisadores na área ambiental. Então, quem teve o ímpeto aí de pegar o primeiro, né? Quem teve a sorte de pegar o primeiro, vai estar vindo aqui à frente. Boa tarde, gente. Nós somos o Grupo 5, eu sou a Júlia e o nosso tema foi sobre injustiça climática. E, bom, explicando mais ou menos o que é injustiça climática, é quando a população mais vulnerável ela sofre desproporcionalmente mais do que, tipo, as pessoas mais ricas. Como assim? Um exemplo, em uma enchente, em uma seca, quem sempre vai sofrer vão ser... Quem mais vai sofrer, na verdade, vai ser mais a população vulnerável. No caso, mulheres, crianças, idosos, aqueles que têm menor poder aquisitivo. Então, eles têm menos potencial de ter uma resiliência para poder se recuperar com mais facilidade. E aí, falando um pouco sobre o impacto disso, que a gente tem um impacto desproporcional, que as populações no sul global, como, por exemplo, as comunidades periféricas, indígenas, quilombolas, mulheres e idosos, são as principais vítimas de desastres, como secas, inundações e ondas de calor. E aí a gente tem a responsabilidade diferenciada. O que seria isso? A gente tem os países mais ricos, que são os mais desenvolvidos, e tem os subdesenvolvidos. A gente sabe que os países mais ricos têm a maior capacidade de produzir CO2. No caso, é poluição. Então, o problema disso é que os países mais pobres ou que são menos desenvolvidos sofrem mais com isso, porque, eles têm menos resiliência para poder se recuperar, enquanto os países mais ricos têm resiliência e continuam poluindo. Então, isso é um problema muito grande. Nisso, são grandes corporações e pessoas de alta renda, que são os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa, mas são os que possuem mais recursos para a adaptação. E a gente tem os exemplos disso, que são, no caso de injustiça climática, que é as ondas de calor em periferias, bairros com alta densidade de concreto e pouca vegetação, como na Rocinha e Paraisópolis, que registram temperaturas muito superiores a áreas nobres arborizadas. E países insulares, que são nações pequenas que emitem quase zero carbono e enfrentam a ameaça existencial de desaparecer devido ao aumento do nível do mar. E a seca no Nordeste, que é o aumento da abrangência da seca na região, prejudicando a agricultura familiar e a segurança híbrida. Boa tarde, meu nome é Guilherme e o meu tema é como que a injustiça climática afeta Paracambi. E nós vimos aqui, claramente, principalmente as enchentes e alagamentos que teve no ano retrasado. Também conseguimos ver a diferença do florestamento, como aqui na fábrica, que é um lugar que tem muitas árvores e etc. E como no centro a gente quase não consegue ver uma árvore, porque não sei se é por causa de ser um centro comercial. E na cidade nós também conseguimos ver claramente o acesso, a falta de acesso igualitário para benefícios básicos e ambientais. Como exemplo, os caminhões de lixos, os agentes de combate à dengue, que eu não vejo mais no meu bairro. A dengue, os agentes de combate à dengue, o carro do Fumacê, que eu também não vejo há muito tempo, os caminhões da reciclagem e etc.
E também as queimadas que afetam as pessoas mais vulneráveis, porque poluem muito o ar. Boa tarde, meu nome é Larissa e o meu tema é quem são os mais afetados com a injustiça climática. E eu acho que são a população de baixa renda. Eles são mais afetados porque geralmente eles vivem em áreas de risco, com baixa infraestrutura, como falta de saneamento, drenagem e moradia segura, às vezes não por opção, né, por não ter outro lugar para morar. Mulheres, crianças e idosos, eles sofrem mais porque costumam a ser mais vulneráveis socialmente e em muitas famílias as mulheres são responsáveis por cuidar da casa e acabam ficando tendo mais risco, né, de pegar doenças. E crianças também, porque elas são mais sensíveis a calor extremo, a falta de água potável e, e pessoas em áreas de risco, porque às vezes vivem em margem de rios, áreas sem planejamento urbano, e aí acabam sofrendo com chuva forte, calor intenso, enchentes e deslizamentos. Boa tarde, meu nome é João e eu vou falar um pouco sobre os dois ODS relacionados à injustiça climática, que são os ODS 10 e 11. O 10, que é a redução das desigualdades, ele promove reduzir a desigualdade dos países e entre eles. E o 11 é cidades e comunidades sustentáveis. Ele visa tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Eu vou falar um pouco também sobre como o racismo ambiental e a injustiça climática se conectam. Como comunidades mais vulnerabilizadas, elas sofrem mais com enchentes e deslizamentos, que foi o caso que aconteceu na nossa cidade em 2024. E demoram mais a receber ajuda e reconstrução, né? Geralmente o governo ele demora um pouco mais para levar ajuda às pessoas mais prejudicadas, sabe? Quando chove, alaga. E assim o racismo ambiental aprofunda a injustiça climática. Boa tarde, meu nome é Camille e o meu tema é o que podemos fazer. Aí eu botei que a gente pode exigir saneamento básico, moradia digna, transporte público de qualidade, cobrar ações do governo contra enchentes, deslizamentos e falta de água nas áreas vulneráveis. Ajudar e ouvir comunidades afetadas, indígenas, ribeirinhas e periferias. E mudança de consumo, que é o que a gente pode fazer, economizar água, reduzir o lixo, reciclar, não apoiar empresas que destroem o meio ambiente e informar pessoas também sobre os seus direitos ambientais. Aí aqui eu botei que a injustiça climática acontece porque os impactos das mudanças climáticas, como enchente, seca, calor extremo e falta de água, atingem mais as pessoas pobres, negras e periféricas, mesmo elas sendo as pessoas que menos contribuem para a poluição. Já as grandes empresas e países ricos poluem mais e sofrem menos. E a injustiça climática acontece porque quem menos polui é quem mais sofre. E combater isso é buscar igualdade, respeito, cuidado com o planeta, informar e conscientizar. Muito bom. Só acrescentar uma informação que eu passei na manhã, tem uma nova resolução CONAMA que traz princípios que as políticas públicas federais voltadas para o meio ambiente têm que passar a adotar para levar em consideração a questão do racismo estrutural, racismo ambiental e injustiça climática. Então agora, olha só quanto tempo depois, né, a gente começa a ter uma legislação, ainda é a nível federal, então as legislações a nível federal elas são um pouco mais abrangentes, mas nada impede que a gente também faça uma força aqui para os nossos legisladores municipais também trazerem a nível de município ou, quem sabe, aumentar esses princípios e botar em ações. Então, já é um passo, mas ainda é um passo bem pequeno, né? A gente está bem atrás. E um outro ponto que foi bem legal vocês terem falado sobre não só a questão dos ricos e dos pobres a nível individual, mas também a nível de nações. Então a gente tem recentemente aí os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, que é um evidente retrocesso na luta do combate às mudanças climáticas,
E aí lembrando que o Acordo de Paris é aquele lá que não pode passar de 2 graus. O certo seria 1,5, né? Mas não pode passar de 2 graus do aumento da temperatura pré-revolução industrial. E aí... Você vai falar da Venezuela? Não, pode falar, pode E falar. ainda teve a questão da Venezuela, que o professor Alex trouxe, que é o fato dos Estados Unidos ir lá saquear o petróleo da Venezuela para poder continuar produzindo. E aí, como ele é uma potência, ele tende a ser um influenciador, digamos assim. E aí você vê, a maior potência tá indo lá e tá fazendo isso, então a galera começa, tipo, se ele tá fazendo, não deu nada, também posso fazer. E aí você desincentiva a transição, a descarbonização. Então, são todas questões que agravam as mudanças climáticas. E eles preocupados em só produzir. E lembrando que hoje a gente avalia a economia por PIB, e PIB é só valor produzido, não leva em consideração quantas árvores foram cortadas, quantas pessoas ficaram doentes, quantas mortes tiveram. Então, é uma forma de avaliar que deixa de lado essas questões de bem-estar e ambiental, que também contribui para uma batalha de quem vai produzir mais para ser uma potência e esquecer a questão ambiental. Então, tudo isso contribui com o que vocês falaram. Achei bem interessante vocês trazerem essas questões geopolíticas, né, do mundo. O racismo ambiental e justiça climática está bem intrínseca no nosso cotidiano e nesse preconceito entre os povos, né, as civilizações, os países ricos com os países pobres. Eu sujo e você limpa. Então, eles vão sujar e nós somos os culpados. E nós que temos que dar cabo da sujeira deles. E que, às vezes, eles falam assim, eu estou pagando para você não poluir. Só que, às vezes, isso que eles dizem que estão pagando, eles tinham que dar realmente sem cobrar, porque eles estão poluindo muito. E acaba que, às vezes, o crescimento de um país, se ele não tiver bem planejado, por isso que está lá, ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Se você não usar corretamente a ciência, a tecnologia para ter um crescimento, aí você acha que o crescimento está sempre atrelado à poluição. O crescimento não está atrelado à poluição. Você não precisa poluir para crescer, para o país ser grande, para o país desenvolver. Para isso que existem as pesquisas, para isso que tem a tecnologia. E eles não estão nem aí. Volto a falar que Venezuela foi sequestrado, Estados Unidos agora, ontem ele falou, antes de ontem, no discurso dele, em Davos ele já falou, é petróleo. A matriz energética principal é petróleo, porque ele agora sequestrou a maior reserva de petróleo do mundo. Então ele vai querer vender petróleo para todo mundo. Por isso também esses embargos econômicos em cima do país, em cima do Brasil, tudo isso. Por quê? Nós temos algo que ele não tem, que são as terras raras, que entra também na tecnologia. Se você tem as terras raras, que são os minerais que causam o desenvolvimento das tecnologias, tudo isso que nós estamos usando tem as terras raras. Então, eles querem pegar do Brasil. Poxa, mas as terras raras estão em reservas naturais. Podemos extrair sem impactar? Haverá impacto, mas a que ponto vai ser esse impacto? Vai ser algo controlável ou algo completamente devastador? Porque todo crescimento tem impacto. Porém, o impacto nós temos que minimizar. Se você vai construir uma casa para seu bem-estar, essa casa vai causar impacto. Mas se você souber construir, planejar, esse impacto vai ser o mínimo possível e a interferência antrópica mínima possível. É isso que nós estamos aqui, quando eu digo nós, vocês estão incluídos nesse contexto, para crescermos, desenvolvermos tecnologia com uma poluição mínima possível, um impacto menor possível. Tá? Então, todos esses temas estão atrelados um ao outro, para a gente ter essa visão. Tá bom? Alguém quer acrescentar aí? Só uma última coisa que eu lembrei. Lembra quando vocês apresentaram lá aqueles plantões da COP aqui, que falava assim, a Alemanha vai investir... não sei quem vai investir não sei quantos milhões, isso não é mais do que obrigação, porque esses países já saquearam a África, a América como um todo ao longo da história, e eles estão tendo esse dinheiro porque eles saquearam. Então é muito fácil você ser uma potência quando você infringe uma série de direitos humanos. Então o mínimo que eles podem fazer
É isso. Hoje a gente tem a França como uma das maiores reservas de ouro do mundo, sem uma única mina de ouro na França. Na França. De onde Então, vem esse ouro? de onde vem? De onde vem a riqueza? Vem de alguém que está perdendo. Então, eles hoje repassarem esses valores para fundo da Amazônia, fundo não sei o quê, é nem perto do que eles já fizeram para serem a potência. O Reino Unido, por exemplo, quase não tem mais floresta nativa, porque eles devastaram tudo no período da Revolução Industrial para crescer como economia. E aí hoje eles vão e fazem uma série de regras, uma série de obstáculos, pensando nas questões ambientais, cobram os países menores, sendo que eles mesmos já fizeram tudo o que fizeram. Então é um pouco a gente olhar e não falar, vai botar não sei quantos milhões lá na Amazônia. Não faz mais do que obrigação. Porque Pra aqui... eles é muito fácil, né? Manter É um reparo histórico. limpo Sim. pra sujar aqui, né? No Brasil, a maioria dessas indústrias estão instaladas em Manaus, enfim, e poluindo os rios. Isso. Exatamente. E nada mais é do que uma reparação histórica. Histórica, humanitária, que vê o que Portugal fez no Brasil, que a Espanha veio também fazer. Tantos países que vieram aqui, né, para só retirar. Tanto é o pau-brasil. Foi a primeira grande biopirataria que o Brasil sofreu. Vocês já ouviram falar esse termo, biopirataria? Então, a primeira grande biopirataria foi a extração das madeiras nobres do Brasil indo para fora. E o que nós recebemos? Chicotada. Aí vem dizer que é dono da terra, que eles que E mandam. isso reflete até na identidade, porque quando você vai falar de onde você é, nacional de onde, você vai falar assim, sou brasileiro, sendo que o sufixo eiro vem de marceneiro, pedreiro, alguém que exerce uma função, que no caso era extrator de pau-brasil, então nós éramos brasileiros porque trabalhávamos extraindo pau-brasil, então o certo deveria ser ou brasiliano, porque é americano, colombiano, jamaicano, Isso. ou então brasiliense, talvez, mas não, talvez brasileiro. Então fica aí também como essas questões incorporam na cultura, incorporam no desenvolvimento, incorporam na identidade, e aí assim vai. A história está muito ligada ao desenvolvimento e às questões ambientais. Então, estudar história é estudar, entender tudo que nós passamos, todas as agressões do passado, para que nós não deixamos ser repetido no futuro, nem no presente, nem no futuro. Então, às vezes, fala assim, estudar história para quê? Aí, para que essas agressões não serem repetidas, de formas diferentes, mas serão repetidas. Vê o atual presidente lá dos Estados Unidos falar que a América é dele. Já começa assim, América, Estados Unidos da América. Espera aí, eles têm só uma parte do continente. A América não é deles. Então, quando fala isso, parece que todo o continente americano, eu sou americano. Não, você não é americano. Todo mundo que mora no continente, aqui, América, todos nós somos americanos. Então, quando fala americano, parece que do norte ao sul, todo o continente pertence a eles e nós continuamos sendo escravizados por eles. É um bom exemplo de como olhar para a história, né? Ele teve toda a primeira passagem como presidente dos Estados Unidos e aí não foi reeleito, incentivou a invasão do Capitólio, uma história bem parecida com a nossa. Graças a Deus a gente conseguiu virar essa página. E lá eles reelegeram esse presidente. E aí olha só o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para o passado, a gente evita o problema no futuro, né? Quando você namora uma pessoa lá que vai lá e te traumatiza, faz uma série de problemas com você, quando você encontra a característica numa outra pessoa, você fala, não vou repetir aquilo que eu passei não, porque eu senti na pele. Só que parece que quando a gente olha para a política, a gente não pensa como você vai sentir na pele de novo. Só fala, tanto faz, vai lá. Mas aí, quem sofre somos nós, né? Então vamos lá, grupo 2, por gentileza. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é sobre plantio. O plantio é a ação de colocar mudas, sementes ou partes vegetativas no solo, para que novas plantas se desenvolvam. E os objetivos do plantio podem ser a educação sobre o ciclo da vida, a sustentabilidade econômica e ecológica e... Agora fugiu de mente. A importância do plantio é que o plantio, assim, ele é bem importante porque ele ajuda nas mudanças climáticas, porque ele absorve o CO2 e libera o oxigênio. Ele também
equilibra a temperatura do nosso mundo através do processo de evapotranspiração, que é quando combina a transpiração da planta com a evaporização diretamente do solo, da água. E também regula a umidade e o ciclo da chuva, que também vai estar ajudando na erosão do solo, vai evitar a erosão do solo, vai trazer mais segurança para a população e também vai estar trazendo habitat para a fauna. Então, pessoal, como ela falou, o plantio ele tem essa influência no ciclo da chuva, no ciclo da água, já que as plantas fazem parte desse ciclo. Mas, falando na falta do plantio, o plantio não é só um meio de remediar, é um meio de prevenir. Então, não é só, vamos resolver plantando. A gente pode não ter esse problema plantando antes. Então, como ela citou, tem essa influência no ciclo da água, mas também tem no ciclo do carbono, já que as plantas são um dos componentes desse ciclo. Além de afetar na biodiversidade, que afeta totalmente na regulação do planeta, da temperatura. Então, não afeta só nesse meio ambiente pequeno, afeta num macro, num meio geral. E também tem a degradação do solo. Como você tinha citado, o plantio ele afeta nos nutrientes do solo. Então, quando vocês falaram das queimadas dos nutrientes, as plantas também fazem parte disso, já que elas meio que fazem parte da transmissão de energia entre as coisas. Entende? Vou falar sobre impactos da falta de plantio. Aumento do efeito estufa, ilhas de calor e desequilíbrio climático. Além de problemas de saúde e piora da qualidade de vida. Sobretudo, a maioria é em áreas urbanas, ampliando a desigualdade social. E aqui estão algumas medidas para aplicar, né, na cidade, que seria a aplicação individual, né, que é cada pessoa assumir a responsabilidade de plantar na sua residência, né, seria uma boa, e em lugares apropriados, né, que seria praças, florestas, as pessoas tomarem essa responsabilidade. E aqui eu também anotei aqui a aplicação coletiva, que é formar grupos e movimentos. Um exemplo para a gente, por exemplo, age em prol dessa causa, né? Mas poderia sempre haver muitos grupos para melhorar o plantio da cidade. Tem a responsabilidade do poder público, que é a prefeitura e a secretaria, né? Fazer isso em maior escala, o plantio na cidade, né? Através de ações para turismo, entre outras coisas que tem a ver com isso, né? Tem a conscientização na escola, que é educação ambiental, para ensinar as crianças a plantar os benefícios dessa prática e tudo mais. E, por último, a responsabilidade do poder privado, né? Que é leis para que as indústrias, né, no geral, cooperem com essa prática do plantio, que é uma prática saudável que pode favorecer a toda a sociedade. É isso. Boa tarde, meu nome é Vitor. Nosso grupo vai falar sobre rio e valão e eu vou falar o conceito. O rio ele é composto começa pela nascente, ele tem o seu percurso e termina na foz, que é onde a água é despejada. Um rio ele é uma fonte natural de água doce que percorre até ser despejada em um mar, um lago, outro rio ou um oceano. E faz parte de uma bacia hidrográfica. Já um valão não deixa de ser um rio, só que ele é poluído. Então a gente chama ele por esse nome, valão. E ele normalmente é poluído por conta da falta de saneamento básico, que acaba ocasionando em vários esgotos que poluem o valão. Por isso recebe esse nome. Boa tarde, meu nome é Leandra. Eu vou falar sobre os rios que a gente tem aqui no nosso município. Acho que o principal, assim, que todo mundo conhece é o Rio dos Macacos, que ele passa pelo centro. E ele, assim, ele banha boa parte do município de Paracambi. E como a maioria dos rios daqui da região, recebe o despejo de esgoto sem tratamento de toda a área daqui da região. E ele é carregado de resíduos residenciais e chega ao Ribeirão das Lajes, que por sua vez desagua no Rio Guandu.
Já que eu já citei o Ribeirão das Lajes, vou falar um pouco mais sobre ele, que ele é um dos formadores do Rio Guandu, como já disse. Ele recebe águas transpostas de outros rios, como o Piraí e o Paraíba do Sul, e se une ao Rio Santana para formar o Guandu. A gente também tem aqui do nosso lado o Rio dos Ipês, que ele é constantemente monitorado por projetos locais, como o Observando Rios, da SOS Mata Atlântica, que tem a participação do Núcleo de Estudos do Meio Ambiente aqui da FRJ, Uneducan. E os rios aqui na cidade são muito importantes para abastecimento de água, não só daqui da cidade, mas de outras cidades também, no Rio, e é isso. Agora, outra coisa que a gente achou muito importante, que eu fiquei com a parte da mata ciliar. Eu não sabia que tinha esse nome, mas muitas vezes tem muitos rios, córregos, que tem aquelas plantas em volta, assim, dos rios. E aí tem esse nome, que eu não sabia, e ela tem uma função muito importante, que quando, inclusive na enchente, né? Que quando não tem essas plantas em volta dos rios, a terra acaba caindo no rio, e aí afeta a profundidade também. E essas árvores também ajudam com lixo. E a gente colocou 2 ODSs, que foi o 3, que é saúde e bem-estar, e o 6, que é água potável e saneamento. Então, a gente poderia ter falado diretamente sobre os pontos positivos e negativos também dos rios e dos valões, mas a gente preferiu falar sobre o que seria o efeito dominó, porque o efeito dominó é uma reação que acontece em cadeia, entendeu? Então, tipo assim, é uma ação, acontece essa ação e ela desencadeia várias outras ações, e isso acontece exatamente nessa situação, porque vamos supor que um rio ele não é desassoreado, entendeu? Ele não é desassoreado, ele não tem essa mata ciliar, como a Isabela falou. Vamos supor, essa cidade que tem esse rio, ela já não tem tratamento de esgoto. Então, o que vai acontecer? Se ocorrer uma enchente, que é bem provável que ocorra, porque esse rio não está desassoreado e ainda tem essa falta de saneamento, se ocorrer uma enchente, o que vai acontecer? A proliferação de doenças. Então, é uma coisa atrás da outra, entendeu? É realmente como se fosse um dominó em sequência do outro. Então, a gente achou bem pertinente falar sobre isso, ainda mais porque se vamos supor que acontece de ter uma enchente nessa cidade, as pessoas elas não vão parar para pensar exatamente na parte assim, eu posso pegar uma doença se eu não me cuidar, não fizer tal coisa. A pessoa vai pensar o quê? No seu bem material, porque ela pode perder tudo que ela conquistou, pode perder a casa dela se estiver num lugar que pode ter deslizamento. Então, a gente achou importante falar sobre esse efeito dominó que acontece em relação aos rios e valões. Boa tarde, meu nome é Karen e eu vou falar sobre impacto social. Rios e valões urbanos refletem a falta de saneamento e também de planejamento adequado, logo garantindo, gerando poluição, riscos à saúde e exclusão social. E esses problemas estão ligados a protestos como o da população de Paracambi, que vocês devem estar sabendo, que é contra Rio Mais Saneamento, que denuncia obras inadequadas, altos custos e a degradação da cidade. Assim, a situação dos rios urbanos evidencia os impactos ambientais, sociais e políticos, marcado pela desigualdade e insatisfação do povo. E é isso. Achei muito interessante que você falou sobre a questão social, né? Porque normalmente a gente pensa em tudo, menos nos maiores protagonistas que são as pessoas. Então, mais cedo a gente falou, né, Gabriel, sobre a questão da ansiedade climática, que é uma coisa que bate muito forte para muitas pessoas, né? Deve ter sentido isso, com certeza. Vocês já ouviram falar nesse termo, nessa palavra? Exatamente nessa Então, assim, enquanto tem pessoas que, para relaxar, para dormir, colocam lá no YouTube sons de chuva, tem outras que
na primeira gota de chuva que ela vê caindo no chão, ela já se apavora, já liga para a mãe, já liga para o pai, já liga para o filho. O Alex mesmo, que dá aula à noite, quando tem uma ameaça de chuva, os alunos, né, dele já querem correr logo para casa. E é isso, né, porque essa situação climática, para algumas pessoas, para alguns grupos, ela bate de uma forma totalmente diferente. Então, é inadmissível que a gente tenha medo, né, de uma coisa que é natural, uma coisa que sempre aconteceu, mas que, infelizmente, né, devido a todas essas questões políticas, como os outros grupos já disseram anteriormente, a gente passa a incorporar mesmo, porque é um medo que atravessa a gente. Então, a cidade inunda, as pessoas perdem, né, seus familiares, perdem a vida, perdem objetos que são importantíssimos, né, Gabriel? Você falou da questão da sua foto de família. Então, às vezes, é um objeto que a gente tem ali com valor sentimental de uma pessoa que já não está viva, de um ente querido. Então, é muito mais além, né, do que o nosso olho vê. Então, foi muito interessante vocês tocarem aí nessa parte, falarem de Rio e de Valão, mas falarem também aí dessa consequência que traz para a gente como ser humano, né? Enfim, dessas angústias aí, que eu acredito que todo mundo aqui que está aqui já passou, né? Infelizmente. Então, foi bem interessante assim, o ponto que vocês tocaram. E nesse contexto de ansiedade climática, né, nós aqui sofremos com chuva, mas tem regiões que sofrem com secas, tem regiões que sofrem com queimadas. Tem países que sofrem com queimada. Quando chega a época de queimada, eles ficam apavorados, porque na Europa, Califórnia, e na Europa também, que todo ano pega fogo. Teve um lá em Portugal que foi algo assim surreal, morreram pessoas. E nesse momento ele sai atingindo todo mundo. Mas volta a falar, os mais vulneráveis são os que mais sofrem. Então, todo nesse contexto das alterações climáticas, que a gente sofre muito aqui na região sudeste, nós sofremos muito com as chuvas. Mas imagine no Nordeste, você passar 8 meses sem chuva. E quando a chuva vem, não consegue abastecer os seus reservatórios. O ciclo de chuva deles estão diminuindo cada vez mais. Então, tudo isso afeta as pessoas. E quando vem chuva, vem tanto que o local que não está acostumado com chuva também sofre. Porque as pontes aqui, elas têm uma resistência para a água. Os locais que quase não chove, as pontes são pinguelas. São de madeira, são pontes menos resistentes. Aí chove muito, arrebenta a ponte, as pessoas ficam isoladas. Então, tem todo esse contexto dentro dessas alterações climáticas ou emergências climáticas. A parte social, excelente, aliás, todos os trabalhos até agora, excelente, muito bom. Só uma última observação é que aqui em Paracambi tem o programa do Estado, do Limpa Rios, e aí são aquelas máquinas que ficam desassoreando o rio. Toda vez que vocês verem algum político falando as nossas máquinas, não são nossas do município, é do Estado. Do Estado. E aí é normal que eles queiram pegar essa atribuição para fazer politicagem, né? Mas voltando, aqui a gente tem a barragem ali da Cascata, que mais de 100 anos ficou sem ser desassoreada. E aí agora com esse processo que foram meses limpando, ainda falta muita coisa. A gente já viu que, pelo até o post do Andrezinho, que já isso segurou o volume de chuva que entraria na cidade, e também a própria limpeza do rio, né? Conforme vai assoreando, ele vai ficando raso, e aí naturalmente a água vai para fora. E aí com a retirada dessa areia, do leito, etc., o rio tem mais capacidade de carga. E a gente viu que nessa chuva forte que teve agora, poucos foram os lugares que alagaram, diferente do que foi, sei lá, no final do ano passado. Então é uma ação pequena que já faz um resultado muito grande. Então, bom que o município está caminhando nesse sentido, a gente conseguiu reduzir bastante os alagamentos aqui. Eu tive lá o ano passado, quando nós viemos aqui, para o primeiro grupo, né, que trabalhamos, a represa não tinha represa, a água estava passando por cima. Eram metros de areia. Quando eu fiquei olhando, aí eu... esqueci o nome. Tinha uma ilha no meio de vegetação. Oi? Odemar... Solimar, isso. O Solimar fez essa caminhada conosco, nós subimos aqui, por aqui fomos sair lá, né? Fomos a pé aqui por dentro da floresta, do parque. Quando ele mostrou, tinha uma ilha lá, formou uma ilha de tanto sedimento que foi agora juntando. Não tem mais, agora é só um lago, e tem uma ideia,
E aí uma ideia do Hélio de transformar aquela região em um parque hidrológico, hidro alguma coisa, não sei o Isso. termo, mas transformar em uma área de lazer, além de uma área que faça esse um parque freio da... aquáticozinho, com área de lazer. E aí você isso. traz comércio, traz questões, Isso. faz um deck, bota Isso. sei lá, um pedalinho, e aí você consegue levar a população para não só ficar com aquele serviço ambiental, né, mas também ter um impacto social. Social, ali. turismo, ecoturismo, muito bom. Movimenta a economia, etc. Isso. Parabéns. Já bateram palma para eles? Pequeno detalhe do grupo anterior, que vocês queriam ir para o intervalo, não deu nem tempo de falar. Quando foi falado sobre plantios de vegetais, de árvores, em áreas urbanas, infelizmente, os nossos políticos estão com o hábito de tirar os vegetais nativos para colocarem palmeiras imperiais. Quase todas as cidades são cheias de palmeiras imperiais. Palmeiras imperiais quase não traz serviço ecossistêmico para a sua fauna. E o que tem a ver palmeiras imperiais conosco? Então, essa vegetação tem que ser vegetação nativa. E colocar vegetais em calçadas, aí entra o conhecimento técnico. É qualquer vegetal que eu posso colocar na calçada? Não. Então, às vezes a gente fala assim, coloca um vegetal aí na sua calçada, mas tem que ser de pequeno a médio porte, tem que ver a fiação, tem que ver o tipo de raiz, então tem que ser de pequeno a médio porte, e que não vai agredir a calçada, não vai agredir os fios, senão daqui a pouco vão ter que cortar. E, por exemplo, vocês podem, não sei se já conheceram, araçá. Araçá é uma goiabinha silvestre. Se adapta muito bem na calçada. Uma outra, uns chamam de jabuticaba amarela, que uns chamam de cabeludinha, médio porte, que dá muito bem na calçada e traz alimento. Ainda trabalha com segurança alimentar. Então, quando for pensar em colocar um vegetal na calçada, em áreas urbanas, vamos pensar nesses vegetais de pequeno e médio porte, que também pode servir de alimento para os moradores de rua, quem passa. Até eu mesmo, eu já passei na rua, olhei, peguei uma frutinha e saí comendo, é gostoso. Para não ter esse impacto de colocar e depois ter que retirar. E quem vem, por exemplo, o pessoal da Light, com raríssimas exceções, quando eles vêm para fazer a poda, cara, eles alejam o vegetal. O vegetal fica assim, ele corta um lado, ele fica assim, todo pesado para cá, e vem o vento, o vegetal cai. Ou então faz isso no meio, onde passa o fio. Corta, aí fica galho aqui. Então, para não sofrer, o vegetal não sofrer e depois ser suprimido, olhar esses vegetais, olhar o que nós podemos estar colocando e, de preferência, vegetais silvestres, do nosso bioma. Isso que é importante. Só acrescentar uma fala da palmeira industrial, o Brasil era conhecido como Pindorama, né? Terra das palmeiras, então a gente tem inúmeras espécies de palmeiras. A imperial não é nativa daqui e a imperial ainda traz uma carga social de que ela remete a um período da colonização. Isso. Então, onde a corte portuguesa se instalava, haviam palmeiras imperiais, e onde haviam fazendas de grandes produtores, de grandes escravocratas, também haviam palmeiras imperiais. Então, ela remete a um período obscuro da nossa história. Então, por exemplo, aquele canteiro central que a gente tem ali na Avenida dos Operários, bem quase quando a gente sai ali vindo para cá, aquele canteiro ele tem um espaço grandão, porque tem uma via para cá e uma outra para lá. E aí tem palmeira. Palmeira não gera tanta sombra. Então, se você coloca uma árvore ali de porte arbóreo grande, porque ele tem espaço, olha quanta sombra, quanto sol, aquele asfalto e aquelas construções deixariam de reter calor. E aí é uma forma de você amenizar aquilo que a gente falando das ilhas de calor e usando espécies nativas. Quero que seja palmeira. Então, fique à vontade para escolher as nossas nativas, mas só não bota imperial. Só não bota imperial. Ali ficaria muito bonito. Quaresmeira. Imagina se você faz aquela reta de IP, quando eles florissem. Tanto IP quanto Quaresmeira ali fica excelente. Até passo, tudo isso. Então, é aquela... como é que é o termo? Decolonização vegetativa, que é começar a pegar o que não é nosso, e aí, o que é nosso vamos valorizar. Não sei se vocês... voltando na história, né? Quando esses povos vieram para cá, essa galera que veio explorar,
o que eles viam? Ah, isso daqui que já está aqui é mato, e o que tem valor, o que demonstra poder, é aquilo que é de difícil acesso. Então, para eles era mais valioso pegar uma espécie lá da Índia e plantar aqui, porque olha só eu tenho. E aquilo lá é mato. Não precisa. Então era muito comum, então por isso que as frutas que vocês comem não são frutas daqui. Muita decoração não é decoração com árvores que tem aqui, justamente porque tinha essa visão de que o que estava aqui era mato, não tinha valor, e só tinha valor as coisas que vinham de longe, as coisas que davam trabalho. Então, também é uma forma de você pensar a decolonização. E até mesmo para poder vender, né? Se eu tenho no quintal da minha casa, eu não preciso ir na mercearia para comprar. Quando eu começo a tirar do seus hábitos alimentares esse quintal da sua casa e se é algo que alguém trouxe de fora, ele vai te vender, ele não vai te doar. Então, com o passar do tempo, nós perdemos essa cultura de cultivar nosso alimento. Que o bonito é ir lá, comprar e vir com a bolsa. Aquela ostentação. E é feio ter na horta na sua casa. E é pobre, está plantando comida, fazendo horta. Eu já ouvi isso. Então, temos também que tirar esse estigma. Não, o meu alimento é saudável. Eu não preciso de ir lá para comprar. Qualquer pedacinho de terra, ó, batata doce está ali, ó, aquela batata doce. Se você tirar aquela rama num saco de ração, se você botar areia lavada, que quase não tem nutriente, furar o saco, colocar aquelas ramas ali, depois vocês vão colher um saco de batata doce. Encostadinho lá no quintal da casa de vocês. Fora algumas que ainda dão na água, né? Fora algumas que dão na água. É tudo isso, abóbora, tudo isso. Então, gente, é ter esse cuidado. Quem conheceu o Richard de terça-feira, o Richard ele falou que é paisagista, mas a especialização dele é paisagismo com vegetação da Mata Atlântica. Que legal. Ele faz todo o trabalho dele, ele sofre por causa disso, que às vezes ele chega num local para executar... Querem de fora, quero né? de fora. E ele, não, vamos usar o nosso, eu quero de fora. Ele fala, poxa, eu tenho que fazer, eu preciso ganhar dinheiro. Que as pessoas não entendem. Vamos lá, o quarto grupo. Boa tarde, gente. Meu nome é Isabel. O nosso tema é nascentes, né? E eu vou começar falando o que são nascentes, né? Nascentes, basicamente, são pontos, né, naturais onde a água subterrânea brota do solo e vai para a superfície. Essa água, normalmente, ela vem da chuva, né? E ela se infiltra no solo e acaba saindo ali com o passar do tempo, ela forma um lençol freático. E, por um passar do tempo, ela acaba emergindo para a superfície, formando, assim, as nascentes, que é o que acaba formando os rios, né? E muitos rios, assim, que a gente vê, a gente nem imagina que muitos deles vêm de um filetinho de água, assim, que vem, sabe-se lá da onde. Por exemplo, o rio Amazonas, que é, tipo assim, o coração ali da Amazônia, ele vem, na verdade, lá do Peru, ele não tá nem aqui no Brasil. A nascente dele fica lá longe e a gente nem imaginava isso. Lá nos Andes, igual o Rio São Francisco também, que vem lá de Minas, e ele abrange ali a Bahia, Pernambuco, Recife, e deságua lá no Oceano Atlântico. Então, tipo, um filetinho de água surge tudo isso. Meu nome é Anne, e eu fiquei responsável por falar sobre a importância das nascentes. A nascente é importante porque é ela que dá origem aos rios e os córregos, e abastece as cidades e os ecossistemas. E elas preservam a biodiversidade e regulam o microclima. Elas controlam a erosão e garantem a qualidade da água. A função e a importância é o abastecimento hídrico, sustentação da biodiversidade, regulação do ciclo da água, estabilidade do solo e clima, a qualidade da água e o equilíbrio ecológico, que é essencial para a saúde de todo o ecossistema. Oi, gente, eu me chamo Hannah e eu vou falar sobre uma das nascentes que tem aqui em Paracambi. Bom, eu resolvi falar sobre a nascente que deu origem à Cachoeira da Cascata, porque lá é um ponto turístico e vem enfrentando diversas dificuldades com a poluição. E é importante nós preservarmos aquela área, porque é um lugar que remete à origem, essas coisas assim, e temos que usufruir daquele lugar com conscientização e dando visibilidade a esse assunto, porque muita gente não sabe sobre como também pode impactar fazendo isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Sofia
E eu vou falar por que que é importante preservar as nascentes. Primeiramente, né, porque a água, sem água ninguém vive, né? Somos água. E como elas falaram, as nascentes dão origem aos rios, né? Que o pessoal, tipo, filtra a água, igual ele explicou que o nosso esgoto vira a água, né? Do pessoal, ai, que nojo. Mas vira água, né? E, gente, é importante por isso, porque, tipo assim, sem a água a gente não vive, né? E é importante a gente preservar agora para que no futuro a gente tenha essa certeza de que a gente vai ter água. Boa tarde, meu nome é João Pedro e eu vim trazer os ODS que mais têm conexão com o nosso tema, que são o 14 e o 15, que seria vida na terra e vida na água. Também influencia um pouco na saúde e no bem-estar, porque nós seres humanos usamos as nascentes, como a Hannah falou, a cachoeira da cascata, a gente usa para o nosso próprio bem-estar. A má preservação ambiental e constante êxito no local pode resultar em animais migrarem do local ou até mesmo causar a morte destes animais. Também pode causar desconforto ao ser humano que frequenta aquele local, como a cachoeira da cascata. A vida na água também influencia sobre os peixes, porque se a gente continuar jogando resíduo, os peixes vão ter que procurar outro lugar para viver. E animais silvestres também são influenciados porque eles precisam daquela água para beber, para caçar, para se refrescar. E nós, seres humanos, não somos tão diferentes disso porque usufruímos da mesma nascente. E eu queria trazer algumas curiosidades aqui que eu pesquisei sobre como as nascentes morrem e como recuperar elas. Legal. Vou até aprender. Nascente é o tema da minha pesquisa. Então. As nascentes são desfeitas ou secam principalmente devido à interrupção do ciclo hidrológico e à degradação do solo, impedindo que a água da chuva infiltre e carregue os lençóis freáticos. As principais causas são de origem humana, que aceleram a destruição da vegetação e o uso inadequado da terra, que, como eu disse, seriam os resíduos locais, nos tais locais, e ficar, tipo, como o Gabriel falou em uma aula, tirar as pedras da cachoeira e levar para casa, o que não faz sentido nenhum, porque ela só vai ficar lá no estante mesmo. E para recuperar a nascente, é preciso diagnosticar a área e isolar ela pelo menos 50 metros. Limpar a água de detritos, recompor a mata ciliar com espécies nativas, criando sombra e protegendo o solo. Controlar a erosão com técnicas como plantio em contorno e construir estruturas simples para direcionar e proteger a água. E é isso. Só acrescentar uma informação sobre essa questão em que envolve rios e nascentes, é que assim, imagina, a chuva cai, uma grande parte da chuva fica retida na superfície das folhas, né? Então imagina, cada folha tem uma área e uma árvore tem milhares de folhas, então uma área muito grande de folha, apesar delas serem não tão grandes dependendo da espécie. Então uma parte fica retida na folha. A parte que cai fica retida no solo. Uma parte que infiltra mais é absorvida pela raiz. Então só uma pequena parte da água da chuva que realmente consegue infiltrar no solo e chegar no lençol freático. Então, assim, ainda que a gente tenha um regime bem de floresta, bem preservado, não é 100% da chuva que cai que vai lá para o lençol freático e abastece uma nascente. Então, no meio do caminho, ela vai sendo segurada, tem esse processo da limpeza, né? Então, vai passando ali pelas rochas, pelo solo, vai tendo uma filtração natural. E a nascente ela é muito boa para a gente identificar como está a saúde do lençol freático, porque não dá para nem sempre perfurar e captar uma água lá para poder saber se todo mundo que tem poço numa cidade, por exemplo, está bebendo uma água boa. E aí eu imagino que ninguém, ou pelo menos todos que tenham poço aqui, nunca tenham nem testado para saber se uma água rica em cálcio, rica em ferro, se eu está contaminado com agrotóxico, alguma coisa. Então, nascentes e poços ainda são temas bem sensíveis assim para políticas públicas no sentido de controle da qualidade da saúde. Então, imagina se a indústria que está lá em cima da cascata, que trata esgoto, como poluiu o rio no início do ano passado, chegasse no lençol freático. Todo mundo que tem poço ia pegar aquela água e ia se contaminar também, porque não existe esse filtro, assim, esse controle. Então,
Então é bem sensível esse tema, bem legal, bem relevante para a gente conhecer. Uma coisa, Gabriel, a serrapilheira também contribui muito, né? Sim, a absorção. Vocês sabem o que é serrapilheira? Essas folhas que caem, galhos de árvore, que formam aquela, tipo uma esponja na mata, que entra em decomposição, além de elas darem nutriente para os vegetais, elas também absorvem a água, é uma esponja mesmo que faz essa água ir percolando para ir para o lençol freático. Então, aquela que fala, tem folha no chão, folha suja, não, folha não suja. Ela é importantíssima para a vida das nascentes e a vida das florestas, que são as serras-pilheiras. E tem gente que ainda taca fogo, né? Taca fogo, junta e taca fogo. Ou então fala, varre que tá tudo sujo. Agora já sabe, quando a mãe pedir para varrer o quintal, fala, não, mãe, deixa aí que é nutriente. Taca a vassoura. Tem gente que corta a árvore porque cai folha, né? Isso. Você sabia que na Prefeitura de Nova Iguaçu, o maior pedido de supressão de vegetal não é de risco de cair sobre casas, é porque está sujando o quintal ou sujando a frente da casa. Se ainda fosse porque um vegetal pode cair e derrubar uma casa, né? Tranquilo, você faz a substituição. Mas eles pedem por causa da folha. E às vezes ainda falam, a árvore está no quintal da sua casa. Não, vai pedir para cortar uma árvore no quintal do vizinho, porque as folhas da árvore da casa do vizinho estão indo para o quintal dele. Olha que ponto. Quando os vizinhos não brigam, porque eu já vi minha avó brigando com a vizinha por causa disso, que a árvore estava passando por cima do muro. Isso, quando os vizinhos não brigam. E é caso de polícia, vai todo mundo para a delegacia, um da parte do outro. E aí tem um ponto social nessa história do porquê cortar árvore que suja, né? Por exemplo, primeiro vem da falta da educação, de saber a importância, os impactos que aquilo tem, e também de presenciar o benefício. Imagina o pessoal da Zona Sul. As árvores são todas, as ruas são todas arborizadas. Eles reclamam que a rua está suja? Não, porque o serviço funciona de limpeza urbana. Isso. E o serviço de limpeza urbana não funciona em certos lugares da periferia, e aí naturalmente as pessoas têm o trabalho que deveria ser do poder público, elas podem ajudar também, mas do poder público, e aí começa a ter esse problema de estar suja. Por que está suja? Porque não está tendo aquele serviço de varrição, coisa que acontece onde é arborizado, onde tem poder aquisitivo. Então aí a gente cai no tema do racismo, né? Isso. Eles têm dinheiro, têm arborização, têm um serviço para limpar as folhas que caem daquela árvore. Já a Baixada Fluminense, as poucas árvores que tem, as ruas não têm esse serviço, e aí as pessoas têm que lidar com isso, e as pessoas às vezes não querem ter esse serviço porque não sabem a importância da árvore, aí acaba tirando. E aí você cai no problema da falta da educação, a falta da presença do poder público, para poder justamente você ter essas árvores. E aí a gente já tem pouca na Baixada, a pouca que tem a gente ainda tá tirando, então vai ficar cada vez pior. Militei. Respira. Boa tarde, gente. Nosso grupo ficou responsável por falar sobre a fauna e flora de Paracambi. E começar falando que a gente é muito privilegiado, né? Nós que moramos aqui em Paracambi, por ter acesso à natureza, porque muitas pessoas que moram em lugares assim muito urbanos acabam tendo só aquela paisagem de concreto mesmo. Eu acho que essa questão da gente ter esse contato com a natureza muito presente auxilia muita gente na questão da saúde mental e outras questões. Então, queria trazer esse ponto, primeiramente, sobre o privilégio de poder morar numa cidade e para que a gente valorize isso também, né? Exatamente. E aí, o primeiro animal que eu trouxe, né, porque como nosso tema é fauna e flora, foi o curió, que ele é muito famoso aqui pelo pessoal que mora. A foto. Para quem nunca viu o curió. Aí, ó, o curió. Faz o canto dele. Como o Gabriel mesmo falou, ele é muito conhecido pelo canto dele característico, né? Um canto muito bonito. O Lucas mesmo falou que é um canto bem alto também. E... Gostei desse curió. O curió, ele é uma ave granívora, né, que se alimenta principalmente de sementes e grãos, e ele é
em lugares com ecossistema equilibrado, ele costuma estar ali, né? Então, ele é um indicativo de que aquele lugar está equilibrado e ele também ajuda bastante na proliferação das plantas, né? Principalmente as gramíneas e, deixa eu ver aqui, capins, isso. Então, Então é isso aí. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu trouxe outro animal também relevante daqui da fauna local, que é uma espécie de tatu, é o tatu-galinha. Ele exerce um papel essencial na manutenção da saúde do solo. E suas atividades de escamação escavação, promove movimentação na terra e a aeração da terra, do solo, no caso. E ele também contribui para o controle da população de insetos e auxilia no equilíbrio ambiental e favorece a regeneração do ecossistema. Boa. Boa tarde, meu nome é Giovana e eu vou puxar um gancho assim, um gancho da parte da flora, né? Um dos principais destaques assim que eu peguei foi da Jequitibá rosa, que é o que tá mostrando aqui. Dá pra ver da janela daqui. É o Jequitibá rosa, que é uma árvore de grande porte, é bem antiga. E ela não é nativa daqui de Paracambi, mas ela é bem conhecida. Essa espécie, ela possui uma grande importância ecológica, porque ela serve como moradia e também de alimentos para alguns animais. Não pergunte quais espécies, porque são várias. Ela protege o solo também contra... Ai, meu Deus. Peraí. Isso, protege contra as erosões e também para a regulação ambiental. Em Paracambi, o Jequitibá rosa, ele tem um valor muito cultural e também histórico, por conta da trilha que tem com o próprio nome, Trilha do Jequitibá rosa. Agora eu vou falar sobre a Justiça Paracambi. Acho que não precisa não. Que é uma planta que foi descoberta por pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ela é uma planta que pode ser encontrada no Parque Natural Municipal do Curió. E ela é restrita apenas a esse local, tornando ela muito importante, né, nessa questão de conservação. E também, assim como outras justiças, ela também tem potencial terapêutico, podendo contribuir para a criação de novos medicamentos. Agora, Lucas. Então, gente, eu me chamo Lucas e eu irei dar uma pequena introdução antes de falar o DS13, no qual eu irei trazer. Bom, a introdução seria para falar a preservação da fauna e da flora está diretamente relacionada aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. E eu irei falar sobre o ODS 13, né, como todo mundo já conhece, que fala sobre a ação contra a mudança global do clima. Então, que trata a ação contra a mudança global do clima, destaca a importância da adoção das medidas que reduzem os impactos das mudanças climáticas e a conservação das áreas verdes e da biodiversidade, contribui para a regulação do clima, ajudando a reduzir problemas como o aquecimento global e a diminuição da umidade do ar. Eu vou falar um pouco também do ODS 15, que a gente... 15? Do 15, que é o Vida Terrestre, que não é possível que alguém não saiba, pelo amor de Deus. Ele está diretamente relacionado, né, com a fauna e a flora daqui de Paracambi, por ter a função, né, de proteger, recuperar e promover o uso eficiente e consciente das áreas terrestres ali do ambiente. Esse objetivo também busca conservar a biodiversidade e combater o desmatamento, queimadas e evitar a degradação do solo. Nós também relacionamos o nosso tema com o ODS 16, que também se relaciona com o ODS 15, que foi dito pela Giovana, que promove a paz, justiça e instituições eficazes,
que nós chegamos à conclusão que para proteger o meio ambiente é necessário que existam leis ambientalistas, fiscalizações e instituições eficientes que sejam capazes de garantir que essas normas funcionem de forma eficiente. E sem esses mecanismos se torna mais difícil com que o meio ambiente seja preservado, né? Então, a gente trouxe, né? É importante linkar os ODS com a questão da fauna e da flora, né? Porque talvez fique um pouco aéreo, mas sem, por exemplo, o ODS 16, que é a questão das instituições eficazes, da paz e da justiça, como a Dani falou, a gente não consegue ter essa fiscalização e a preservação ainda mais eficaz em cima do meio ambiente, da natureza, que é tão importante para a gente. Então, é importante que existam leis, como ela citou, e a gente trouxe duas, que é a questão da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei de 1998, e a Lei da Biodiversidade, que é a Lei de 2015. Então, vocês conseguem perceber que são leis recentes também, né? Mas, falando um pouco sobre a Lei de Crimes Ambientais, é sobre poluição, desmatamento e outros tipos de crimes ambientais. E se você for pego cometendo esses crimes, é sujeito a multa, penas de detenção, que pode ser de meses a anos, sanções administrativas. E a Bia ela vai falar um pouco sobre a Lei da Biodiversidade. Gente, só para fechar aqui o nosso tema, a gente separou a Lei da Biodiversidade porque tem a ver com todo esse tema e é uma lei muito importante, né? Porque ela protege o patrimônio genético brasileiro, combate a biopirataria e regula o uso dos recursos naturais. E de punições, assim, elas incluem a multa muito elevada, suspensão de atividades e outras penalidades administrativas, garantindo que esses recursos sejam utilizados de forma responsável. Falando, só acrescentando sobre a Lei de Crimes Ambientais, a grande crítica dela é que ela tem penas muito brandas, assim, então... E tem uma característica dela que é o seguinte, vamos supor que eu seja o Pedrinho Matador, cometi vários crimes. Se eu for cometer um crime ambiental, eu vou responder ignorando todo o meu histórico penal, porque eu só posso ser considerado reincidente para crime ambiental se eu tiver cometido outro crime ambiental anterior, independente de ter cometido outros crimes. Então, isso diminui um pouco a pena, né? Porque se alguém que já comete crimes recorrentemente, ela comete mais um crime, só que dessa vez ambiental, continua sendo crime. Só que ela é tratada nessa questão como se fosse a primeira vez que ela estivesse cometendo. E aí tem vários benefícios, como dependendo se for detenção, responde em liberdade, paga uma multa. A detenção é geralmente tipo até 6 meses, ou 6 meses até 1 ano. E aí gera uma questão que aquelas grandes feiras, né? Feira de Caxias. Você vai lá, prende aqueles animais, leva aquelas pessoas para a delegacia, elas vai lá, são fichadas e são liberadas. Aí, final de semana seguinte, elas estão vendendo de novo. E aí é uma coisa que dificulta, porque você meio que... vai lá, tudo bem, não vai dar em nada. Foi algo que ele, quando estava conversando com a gente na terça-feira para desenvolver, ele quis que a gente trouxesse mesmo essa questão das leis, porque eu mesmo não sabia que era tão lucrativa assim, a biopirataria e como era comum, porque eu via assim, pessoas correndo atrás de trinca-ferro e essas coisas, mas eu não pensava na gravidade disso e enquanto isso era lucrativo, né? Porque, como ele disse, lucra tanto quanto o tráfico de drogas. Sim. O que é doideira para mim. Tem gente que troca passarinho por carro. Por carro, exemplo. casa. E aí você vai ver... Principalmente esse daqui de Paracambi, para esse mercado horroroso do tráfico, o de Paracambi é o mais valorizado entre todos os curiosos. É o que vale mais, porque ele tem um canto diferente. E aí vamos pensar na questão social. Não é pra ninguém... pelo amor de Deus! Vamos pensar na questão social. Então, você é uma pessoa vulnerabilizada, não teve acesso a estudo, precisa todo dia pensar no que vai jantar. E aí você tem uma lei super branda e uma pessoa que tem uma super necessidade, ela pega um passarinho desse, ela garante aí uma bolada. E aí ela vai pensar, eu não tenho nada. Se eu pegar um passarinho eu ganho dinheiro,
problema se a lei vai só me multar ali, vai me deter, nem vai ficar preso, né? Não é reclusão, é detenção. Então você facilita com que as pessoas tendam a ir para esse caminho, um caminho de sobrevivência, mas ainda assim um caminho muito ruim. Recentemente eles alteraram essa lei para aumentar a pena, mas ela foi só para questão de crimes cometidos contra animais domésticos. Aí quando tem o caso de maus tratos, eles aumentaram realmente a pena, com uma pena ok. Só que tem muitas outras. Por exemplo, dentro dessa lei tem soltar balão, atear incêndio, desmatar jardins públicos, por exemplo. Então, se a prefeitura tem um jardim, você vai lá, depreda, tira uma multa, você é passível de crime. Mas ainda assim são penas muito baixas, que meio que fica elas por elas. E ainda tem a dificuldade de você identificar esse crime, porque vamos supor que a pessoa rouba uma muda de uma espécie super ameaçada de extinção lá dentro do Parque do Curió. Dificilmente você vai conseguir rastrear para saber quem foi, quando foi, porque está no meio da floresta. Então é outro dificultador também para a gente fiscalizar esses crimes ambientais. E aí quem ajuda muito nisso é a própria população. Então, viu fazendo? Registra. Viu fazendo? Manda lá para a ouvidoria do município para que eles tomem as providências. Então, a gente, se esperar só o poder público fiscalizar e ficar responsável pelos crimes ambientais, vai ser muito difícil, porque Paracambi mesmo, a gente tem uma secretaria que teve vez que tinha um carro para todas as atividades. O pessoal precisava ficar agendando, parecia até leilão. Alguém vai usar o carro hoje? Vai usar o carro hoje. E aí tu imagina pensar que essas pessoas vão ter que fiscalizar o município. Imagina se acontece um caso da onça, por exemplo, que foi atropelada na RJ ano passado, e aí não tem um protocolo na secretaria para falar o que vai fazer, quem é responsável, qual o setor, para onde vai levar. E aí ficou meio que aquela briga assim, porque falta a parte da estruturação da política pública, falta uma série de coisas que a gente pode cobrar, seja pensando em quem vai votar, seja indo lá e cobrando mesmo. Quando o Daniel veio aqui para falar de resíduos e todo mundo começou a falar, na minha rua não passa, lá não sei o quê, ele saiu daqui de cabelo branco. Mas é isso, é o trabalho dele e ele tem que ser cobrado. Ele vai voltar, a gente vai falar de novo, até uma hora que vai resolver. Às vezes, ele só não faz porque tem outra pessoa acima dele que não permite. E quando você chega lá e cobra ele, é o que ele precisa para fazer. Porque aí ele vai chegar no chefe dele e vai falar, olha só, a população aqui tá pedindo, tá rolando essa movimentação. Aí aquele cara de cima que travava as ações dele vai falar, tem que fazer. Aí ele vai e é liberado para fazer. Porque muitas das vezes não são essas pessoas que não querem fazer. Tem uma cabeça ali que prefere pensar em outra coisa. Então, por exemplo, se o Andrezinho, que é prefeito, está preocupado com a saúde, com o hospital de Laje que não tem soro, não tem gás, dificilmente ele vai querer dar uma prioridade para o projeto dele aqui para implementar os pontos PEVs na cidade. E aí, se a população começa a querer, a exigir questões ambientais, ele fala, tem que priorizar aqui, então vamos agir aqui. E é assim que funciona. Eles precisam de voto para estar lá, eles precisam fazer o que a população pede para estar lá. E aí, se você vota e esquece, fica meio que elas por elas, faz o que quer. Então é importante a gente estar ali, até porque eles estão tudo sendo muito bem remunerados com o dinheiro de vocês. Então é isso. Isso é perfeito. E dentro da biopirataria, quem menos ganha é quem entra na mata para pegar. Porque existe toda uma cadeia de atravessadores. Então, vamos supor, se vale 100 mil, o que pega e leva para a feira, até ele não leva direto, ele vai vender, às vezes, por 1.000, o que leva para a feira vende por 10, aí o que pega lá para vender, para ir para fora do Brasil, já vai vender por 20, e quando sai do Brasil chega a 100. Então tem toda essa cadeia. E uma vez, com uma palestra com o pessoal da CEPAM, que é o pessoal da Ambiental, eles estavam falando que o tráfico em Caxias já está tomando conta, o tráfico de drogas já está tomando conta da parte de tráfico de animais. O que antes você passava lá, que era aquele pobre coitado, vamos botar aqui sim, aquele que morava, um mateiro, que pegava o passarinho e vendia para tentar tirar o seu subsídio, não é mais. E quando chega lá, ele tem que pedir autorização ao tráfico para botar o animal lá ou deixar lá para alguém vender. Para vocês verem como está bem estruturado isso. E, para finalizar, essa ODS 17 é que todos nós estamos praticando aqui, que são as parcerias, as implementações. E eu vou deixar um desafio para vocês, como eu deixei para a turma da manhã. Por que não podemos nos organizarmos
e criar uma instituição aqui, um coletivo, para estar provocando essas demandas da população. O EAE está de portas abertas para receber e auxiliar vocês. Então vamos pensar. O grupo da manhã saiu super empolgado para fazer. Aguardo vocês também, tá? A gente está criando essa rede, né, de transformação socioambiental. Tá bom? Muito obrigado e parabéns para vocês, mais uma vez. Trabalho lindo. O que vocês acharam da atividade? Legal. Legal. Só legal, muito bom. E aí, de aprendizado? A dinâmica, gostaram da dinâmica? Conseguiram tirar bons frutos? Tem aplicabilidade? Vamos pôr em prática? Esse sim final aí. Vamos dar uma acordada. Esse sim aí, vamos pôr em prática, sim. É isso, gente. O conhecimento ele foi feito para ser compartilhado e levado à frente. Então, tudo isso aqui que eu aprendi com vocês, e aprendi sim com vocês, e que vocês têm essa interação conosco, se ficar guardado, não adianta de nada. É levar para o bairro, levar para a casa de vocês, levar para a igreja, para a escola, a comunidade que vocês frequentam, os grupos que vocês frequentam, as tribos que vocês frequentam, estar compartilhando esse conhecimento. Senão não vai adiantar esse projeto lindo e maravilhoso se eu guardar o conhecimento. Vamos pensar em criar esse coletivo, vamos pensar em ter essa transformação socioambiental aqui, que é importante, essa troca de saberes. Tem aqui, ó, essas peças maravilhosas aqui que vão estar auxiliando vocês. Eu mais cedo até coloquei o meu número aqui de contato. Samara, mais uma vez, obrigado. Eu sou fã de você, do Gabriel, dessa equipe maravilhosa, tá? E o EAE está de portas abertas para vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu estou muito ansiosa para ver o resultado dessas cartilhas. Não pude estar hoje pela manhã, mas eu sei que a turma da manhã arrasou, já ouviu os comentários. Agradecer pela presença do EAE, de toda a equipe, quem não está aqui hoje, o Rodrigo, o Richard. O EAE é muito importante lá no nosso município, na Baixada, de forma geral. E eu acho muito legal no meio ambiente como a gente faz essas conexões. A gente se conheceu em 2019, não sei se lembra, Sim. Lá no CT da UFRJ. E aí depois eu conheci Gabriel plantando no EAE, comecei a trabalhar com o Gabriel, e aí a gente resgata o EAE, traz o EAE para onde a gente puder. E é isso que o meio ambiente traz para a gente, essas conexões. E eu tenho certeza que o que vocês aprenderam com o EAE, vocês não vão esquecer mais. Espero que vocês também tenham se apaixonado pela parte ambiental, um pouquinho nesse módulo. A gente ainda não está encerrando o módulo, mas está finalizando aí o processo de elaboração da cartilha. A próxima vez que nos veremos esse conteúdo, acho que a cartilha já estará pronta. A Laura também está aí, a nossa designer. Uhul! E essa atividade de criatividade, de vocês pesquisarem também esse conteúdo, é o que a gente quer trazer com os jovens líderes pelo clima aqui para Paracambi, para a juventude. Vocês colocaram a mão na massa, vocês elaboraram um designer, vocês pensaram em tudo. E é isso que a gente quer de vocês também, inclusive aqui na frente, na apresentação. A confiança, vocês trocaram ideias, os grupos foram separados e vocês amaram os grupos que a Mayara criou. Mas é isso. Fala sobre a apresentação da cartilha. Inclusive, um ponto aqui que a gente... Não sei se vocês viram, mas a Mayara estava ali no celularzinho anotando algumas coisinhas para vocês, porque alguns alunos que apresentaram aqui serão selecionados para apresentar a cartilha no nosso módulo de educação ambiental. Nós faremos... A gente ainda não tem um nome, se é congresso, convenção, encontro de educação ambiental, onde a nossa cartilha será apresentada à comunidade. Então, os alunos aqui que se apresentaram, conseguiram dominar o tema, abordaram tudo muito bem, estará com a gente apresentando. Para a comunidade. Não, terão convidados especiais. Diversos, então virão, como a gente sempre sabe aqui, né, políticos e vereadores, o Andrezinho costuma aparecer, virão outras instituições que prestam educação ambiental, então vai ser um evento grande, que virão várias pessoas, aí vai ser o grande
A gente pretende que seja um evento de educação ambiental aqui de Paracambi, mas o EAE também estará convidado, representando a Baixada, com Obrigado. certeza. Até porque eles participaram desse desenvolvimento, mas aí fica a surpresinha para vocês. Não fiquem bravos com a gente, nem com a Mayara, que separou vocês de grupo, e nem ela que vai selecionar vocês. Nem com ela que vai selecionar. Eu gostei dessa. Quando vocês postarem uma foto com o microfone falando e começar a subir like no coração assim, ó, vocês vão querer... Mas esse é um processo de aprendizado. Como a gente falou no primeiro dia, o Gabriel adora falar, ele adora militar, mas eu realmente fico nervosa para falar com vocês, então é um exercício diário. Eu juro que vai ter um dia que vocês não vão nem se importar mais. Quem fica nervoso falando aqui na frente de todo mundo, então vai ser pior ainda. Mas eu também fico. A gente vai aperrear vocês. Fiquem tranquilos. Mas sejam vocês. E eu achei que ficou muito legal essa atividade. E fora a inovação também. Eu não sei se todos, mas eu sei que alguns gostaram dessa dinâmica, de ter trocado ideias, principalmente a dinâmica de ontem. A Laura trouxe bicho para eles, então foi gostoso, no sentido literal, para alguns que venceram, mas que trazer essa dinâmica para vocês. A gente não quer que seja um conteúdo chato. Falar de meio ambiente é difícil, às vezes é desconfortável, porque a gente toca em assuntos sensíveis, mas não quer dizer que a gente não possa deixar isso um pouco mais leve. E assuntos que eles, às vezes, nunca nem viram na escola, onde deveriam ter visto. Onde deveriam ter visto. O que não quer dizer também que nesses ambientes vocês não possam se sentir confortáveis para perguntar. Esse espaço é de vocês. O Gabriel está sempre aberto a ouvir a opinião de vocês, a gente discutir, a falar junto. Se quiser cortar a militância, tô brincando. Todo mundo pode militar junto. Fiquem à vontade. De novo, agradecer a presença do EAE. Vocês sabem que estão no meu coração. Onde a gente puder estar junto fazendo essa troca, a gente vai fazer. E agora vocês conheceram um pedacinho também do meio ambiente de quem está fazendo a diferença. E eu espero que um dia vocês sejam essas pessoas que também estão fazendo a diferença aqui em Paracambi, na Baixada, no Rio de Janeiro e no mundo. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.